Sou grata ao Pai Celestial por poder estar aqui, e aqui me trouxe algumas lembranças. Quando eu cheguei, eu estava falando ali com a Carminha, né? E eu perguntei, essa era a Estaca Boa Viagem, a sede da Estaca Boa Viagem, porque quando eu me batizei em 1988, aqui era a única sede que tinha, e acredito que tinha Estaca Recife. Mas eu que era da ala Guararapes, não tinha nem Estaca Guararapes, nem Biribeira, nem Boa Viagem, e nem não tinha Estaca Litoral. Boa Viagem, sim, que aqui era a Estaca. E me trouxe algumas lembranças boas, porque eu lembro que quando tinha os serões, que na época não chamava-se devocionais, assim, serões, eu vinha com o meu grupo, que era um grupo de jovens muito animado, lá da ala Guararapes, e a gente vinha, eu morava lá em Cajueiro Seco, a gente pegava um ônibus, descia lá no aeroporto, e do aeroporto a gente vinha andando para cá, e penso que não era longe, não, era muito divertido. E quando terminava o serão da mesma forma, nós retornávamos dessa forma. E foi aqui que foi chamado o meu presidente da Estaca, quando foi, vamos dizer assim, começou a ter a Estaca Guararapes. E eu lembro nitidamente, eu estava ali sentado ali lá para o palco, e eu estava com o grupo de jovens da minha época, da ala Guararapes, que eram jovens, onde ele chegava a gente sabia que, eita, São Jorge da ala Guararapes, porque éramos muito animados. Tínhamos um bispo muito animado, que era o bispo José Antônio. E quando a gente estava ali, eu lembro que foi a conferência da Estaca, e ele foi chamado como presidente da Estaca Guararapes, e do jeito que nós levantamos ali de cima e gritamos, esquecemos, né, que estávamos numa conferência. E assim, é muito bom recordar. E hoje eu estava começando, Carminha até comentou, nossa, a gente achava essa capela tão grande, e hoje ela é pequena. Isso é um sinal muito bom, sinal que a igreja prosperou, que a igreja cresceu, porque daqui saiu Estaca Guararapes, Estaca Litoral. E se fosse colocar essas 3 estacas aqui, com certeza não ia caber, até porque não coube nem Estaca Boa Viagem, teve que dividir a conferência em dois horários, né? E isso me remete lá na seção 124 de Doutrina e Convênios. Gostei muito de estudar essa seção, quando lá em 1839, o profeta Joseph Smith, ele recebeu uma revelação para que fosse construída uma hospedagem. Porque o povo ele estava vindo de vários locais em situações difíceis, né? A maioria chegavam praticamente sem nada, cansados, fadigados, com problemas de saúde. E essa hospedagem era justamente para acolher esse pessoal que estava chegando. E lá no versículo 22, o Senhor ele diz o seguinte... Aliás, no 23, e será uma casa de hospedagem, uma casa onde os viajantes possam vir de longe para se hospedar. Portanto, que seja uma boa casa, digna de toda aceitação, para que o viajante cansado encontre saúde e segurança, enquanto reflete sobre a palavra do Senhor e sobre a pedra angular que designei para Sião. Então, era uma hospedagem que, independente de sua construção, tinha que ter conforto. E eu penso que o conforto era receber aquele povo que vinha cansado com um abraço, com um olhar carinhoso, com uma sopinha quente, né? Naquela época se fazia muito frio. E lá no versículo seguinte ele diz o seguinte: esta casa será uma habitação saudável, se for construída ao meu nome, e se o dirigente que para ela for designado não permitir que seja profanada. Então, eu penso hoje em dia, não é diferente, o Senhor não pede que nós fôssemos construir hotéis, hoje eu acho que não seria um hotel, uma pousada, para que possamos receber membros de fora da igreja. Mas Ele nos pede algo de outra forma, que isso remete lá no discurso que eu gostei muito agora na conferência geral do presidente Ong, que ele falou sobre ninguém se sentir sozinho, se sentar sozinho. O discurso dele, ninguém se senta sozinho. E eu fiquei refletindo sobre esse discurso, que tem muito a ver também com a seção 124, e eu procurei me transportar numa situação dessa, que eu gostaria que vocês também pudessem se imaginar nessa situação. Você chega numa capela sozinho, não conhece ninguém, você foi convidado por alguém, você teve a curiosidade, entrou, sentou e começou lá a reunião. E de repente você anuncia o hino. E as pessoas pegam um celular para cantar o hino e você, né? Você nunca veio na igreja. E se você tiver a sorte de ver um inário na sua frente e você vê o número, eu abro o inário, beleza, mas como é que eu vou cantar? Porque a gente começa a primeira, né? Mas como a irmã, acho que é a Arielle, né?
A Ariela, ela falou que a primeira vez que a mãe dela veio à igreja, ela foi bem recebida, bem recepcionada, isso fez uma diferença muito grande. Eu acredito que ela não ficou sozinha, não sentou sozinha. Então, que nós possamos também ter esse pensamento. Quando a gente chegar na capela, no domingo, ou numa conferência, que a gente perceber que tem alguém lá sozinho, podemos sentar ao lado dessa pessoa e hospedá-la de alguma forma. E lá nesse discurso, ele fala algo bem interessante, que isso fez me refletir também quando eu estava sentada ali lembrando de quando eu era da Estaca Boa Viagem. E ele diz assim, ó, hoje, para os convidados para a ceia do Senhor, vem de todos os lugares e culturas, idosos, jovens, ricos e pobres, pessoas de dentro e de fora do país. Nossas congregações refletem as comunidades em que vivemos. Então, se a gente for olhar na nossa estaca, na nossa ala, tem pessoas idosas, tem pessoas jovens, tem crianças, tem pessoas que vêm de outras regiões para frequentar a nossa ala. E ele mais adiante diz, como o apóstolo presidente Pedro viu os céus abertos em uma visão de um grande lençol atado pelos 4 pontas, no qual havia de todos os animais, Pedro ensinou, reconheça em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, que é aceito por aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, o Senhor, independente de ser estrangeiro, de ser idoso, de ser jovem, de ser criança, hoje a gente pode até falar de uma criança atípica, né, que é muito comum hoje nas nossas unidades, que elas possam ser bem recebidas. Na minha ala, eu gosto muito do exemplo da esposa do meu bispo. Lá tem uma mãe que ela tem 3 crianças atípicas. Acredito que 2 são, outra não. Mas, enfim, ela diz que as 3 são, quem sou eu para não falar isso? E eles são muito difíceis, eram muito difíceis. Corriam, subiam no púlpito e aquela mãe também, ela era um pouco alterada. E a gente sabe por que ela é alterada. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalhei um tempo no centro de reabilitação com pediatria. Aquelas mães, quando deixavam as crianças conosco 30 minutos, ela, tome, né? Era 30 minutos para ela respirar. Ela fazia mesmo, tome, né? E depois tinha terapia ocupacional, era em torno de 2 horinhas que ela tinha um pouquinho para ficar com o grupo das mães e relaxar um pouco. E a esposa do meu presidente, do meu bispo, ela fez algo interessante. Ela levou algumas guloseimas para aquelas crianças, e 2 daquelas crianças ficam com ela. Quando eles chegam, eles ficam assim, ó, na capela, procurando a esposa do meu bispo. E eles sentam no primeiro banco, super reverente. A gente nem acredita que são as mesmas crianças. E o pequenininho que fica com ela, porque na realidade a mãe realmente precisa de ajuda, né? E tem uma irmã que está acolhendo. Então, são atitudes bem simples que faz com que o fardo seja aliviado. É uma maneira de hospedar, né? E mais adiante, lá nesse mesmo discurso, ele diz aqui, ó, a essência de haver no lugar, na estalagem, nos traz o conceito de que ninguém se senta sozinho. Quando for à igreja e vir uma pessoa sozinha, por favor, o Elder Gong pediu isso no discurso dele, por favor, cumprimente-na e se ofereçam para se sentarem com ela. Talvez seja algo que vocês não estejam habituados a fazer. A pessoa pode parecer ou falar diferente de vocês. É claro, e como diria um biscoito da sorte, uma jornada de amizade no Evangelho começa com o primeiro oi, e como ninguém se sinta sozinho. Então, eu sou muito observadora, até porque eu posso usar essa palavra, fui membro solo na igreja, né? Eu me batizei em 1988, eu não tive meus pais na igreja, não tinha meus irmãos na igreja, eu cheguei na igreja só. Eu era uma jovem muito popular na escola que eu estudava, eu era madrinha da banda que se chamava Paraninfo na época. Enfim, eu passava de alguns grupos que eu era muito popular, e quando eu cheguei na igreja eu não conhecia ninguém. E se eu não tivesse tido um bom bispo, na época eu tive um bispo maravilhoso que acolhia bastante a juventude. Eu tive um excelente presente das moças, que eu tenho pais maravilhosos. Meus pais não são mais desse plano, eles já estão do outro lado do véu, mas meus pais eram maravilhosos, mas não eram membros da igreja. E o meu bispo, eu tinha ele como meu pai, porque muitas questões que eu tinha dúvidas, eu procurava ele para conversar, eu chorava. Fui para a missão, foi ele que me ajudou bastante a me preparar para ir para a missão. Então, como eu fui acolhida, isso fez uma grande diferença na minha vida. E não foi fácil. Não foi fácil. Às vezes a gente tem só contar os contos de fadas, mas todo conto de fada, para achar um conto de fada, tem suas dificuldades.
Assim, quando eu me batizei, eu fiquei 8 meses ativa com muitas dificuldades, porque eu chegava, eu estou falando da realidade, as moças olhavam assim para mim, né? Todas as moças sabem, os rapazes sabem, que quando chega uma moça nova na ala, os rapazes ficam animados, né? E na minha ala não era diferente, eu cheguei, era uma moça diferente. E isso eu não fui, tive algumas dificuldades, o que me levou um pouquinho para fora da igreja. Eu fui resgatada pelo meu bispo, e eu falei para o meu bispo nitidamente, eu disse, bispo, eu só vou retornar para a igreja quando eu tiver um testemunho verdadeiro do Evangelho, para que eu possa ficar firme. E eu retornei pouco tempo depois que eu li todo o livro de Mórmon e adquiri um testemunho, porque eu fui para a igreja por conta da primeira visão. Eu achei um encanto aquela história da primeira visão, mas eu não tinha um testemunho da palavra de sabedoria, eu nem sabia ao certo o que era a palavra de sabedoria. Obra vicária nem ouvia falar, mas eu fui pela primeira visão. E eu queria ter um testemunho do Evangelho, porque eu sabia que com um testemunho essas coisas não iam fazer tanta diferença na minha vida, mesmo que machucasse um pouco. Então, eu tenho essa experiência para mim e eu tenho um olhar, todas as vezes que eu chego na minha ala, que tem alguém diferente, eu tenho esse cuidado de ir lá falar. E quando é um jovem, eu sempre peço, eu sou professora dos jovens lá da minha ala, eu sempre peço, chegou uma jovem, fica lá com ela, recepciona. Se é um irmão, eu chego para o irmão do coro, irmão, tem aquele irmão ali, ele está nos visitando. E se é uma irmã da Solar Socorro, fica até bem mais fácil para mim de integrar essa irmã. Então, quando a gente pensa na obra missionária do Senhor, é dessa forma. A obra missionária ela é muito extensa, não precisa ter uma plaqueta, não precisa estar aquela preocupação, eu preciso dar referência ao missionário, né? Às vezes a gente vê o missionário e ele vai me pedir uma referência, né? A gente fica preocupada. E eu, com o passar do tempo, eu aprendi, até como missionária, que eu tive o privilégio de ser uma missionária, eu aprendi que você fortalecer a obra missionária e apoiar a obra missionária, existem várias formas. É você receber aquele pesquisador que está chegando com um olhar caloroso, fazer ele se sentir bem-vindo. Se é uma irmã, a gente vai ter aula agora da Associação Socorro, vamos comigo. Porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas, não sabem para onde vão. E como é bom ter uma irmã lá, se é um jovem, levar para a sala dos jovens. E assim, né, como de costume. E preparando bons almoços, né, para os missionários. Eu amo preparar almoço para os missionários. Lá em casa, meus filhos, hoje eu só tenho um filho em casa, né, o outro já está casado. E meus filhos eles sempre diziam, manhã, os missionários deveriam almoçar aqui em casa todos os dias, porque a gente faz assim, eu procuro caprichar. Uma sobremesa boa, né, suco gostoso, salada, maionese, eu faço várias coisas. E no dia a dia não dá, né, até porque a vida da gente é muito corrida. Porque eu penso que é uma maneira de estar apoiando a obra missionária, é preparando os almoços deliciosos, é recebendo bem os pesquisadores. Outra coisa muito importante, que faz muita diferença, é você integrar aquele recém-converso. Poxa, tem uma irmã na minha ala que se batizou há uns 2 anos, até hoje a gente integra, que ela é extremamente tímida. E é uma missão que eu tenho de integrar, né? A gente já teve 2 encontros culturais na nossa sala de Socorro na Estaca, e ela participa da coreografia, eu arrasto ela para a coreografia, eu sou tímida, eu também sou. E ela está lá, integrando, porque ela ainda tem dificuldade. Tem pessoas que se integram sozinhas, elas não precisam de ninguém para ser integradas. Tem gente que chega, não conhece ninguém e faz amizades com facilidade. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade. Então, cabe a nós, membros da igreja, integrar, ajudar nas dificuldades, né? Cada um com seus montes sinais, seus Golias, né? E ajudar as pessoas a se tornar um fardo mais leve, ser membro da igreja com mais leveza, como tem um discurso também, que foi nessa conferência que falou, viver o evangelho dentro da simplicidade, né? Eu acredito que o evangelho é simples, a gente às vezes é quem complica, enfeita bastante, mas um sorriso e desenvolver os atributos de Cristo já está vivendo o evangelho dentro da sua simplicidade. E é esse testemunho que eu deixo para vocês, que nós possamos não deixar ninguém sentar sozinho na igreja, seja uma viúva, seja uma irmã ou um irmão que se separou recentemente, não importa qual o motivo, seja um jovem que estava inativo, voltou para a igreja recentemente. Não é fácil ser um membro inativo e retornar para a igreja, é muito difícil. Eu acho que é até mais difícil do que quando a gente é recém-converso, porque existem várias questões. Então vamos acolher, vamos se colocar no lugar dessa pessoa, recebê-la com o olhar de Cristo, olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Assim como Madre Teresa de Calcutá, precisamos amar mais e julgar menos. Não importa o motivo que a pessoa se afastou, não importa o motivo que a pessoa se divorciou, não importa. Importa que ela está ali. Se ela está ali, ela já fez grandes
grande esforço para estar ali na igreja. Então, que nós possamos ser o acolhimento, possamos ser hospedagem para essa pessoa. E eu deixo esse meu testemunho em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.